Olá, meus amores, tudo bem? Passando por aqui para trazer mais uma breve reflexão que o Senhor tem colocado aqui no meu coração. Já tem alguns dias que eu gostaria de ter passado por aqui, ainda não foi possível. Mas hoje eu quero trazer aqui de um texto de referência que está em Gálatas 6, 6 a 10. O que nos diz esse texto? E depois eu quero trazer uma breve reflexão a nível de lugar, né? Sobre questão de posicionamento. Então vamos dissertar aqui um pouquinho sobre esse texto. O que nos ensina em Gálatas 6, 6, 10? Ele começa dizendo o seguinte: aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. O que isso quer dizer, Renato? O que você quer falar para nós hoje? Isso significa que aqueles que estão aprendendo sobre Deus e a palavra de Deus devem apoiar-se, compartilhando tanto quanto bens materiais, bens espirituais, bens emocionais. Então é um suportai-vos, né? Suportar é o quê? Suportar é dar suporte ao outro, àquele que ainda é neófito na fé, aquele que ainda não conhece, né, na íntegra, o que nos diz a palavra do Senhor. Então ele nos traz essa exortação: aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Então é sendo suportado por quem está instruindo, né? O bom pastor, né? Enquanto nós, ovelhas, que ainda não sabemos. Aquele que está sendo instruído na palavra refere-se a qualquer pessoa que esteja aprendendo sobre Deus, através da palavra, através do que ela nos diz. Porque a palavra ela é o quê? Viva. Então, se eu leio esse texto hoje, o Senhor pode me falar de uma forma. Se eu leio ele daqui a um mês, pode vir uma outra reflexão. Porque a instrução da palavra, o que o Senhor nos revela através dela, é cada momento eu vou estar ali, à medida que eu vou me aprofundando, né, dentro da palavra, em intimidade, em conexão com Deus, eu posso estar, né, recebendo uma outra visão através daquela mesma palavra. Por quê? Seja através de um mentor, seja através de uma pessoa que eu às vezes não conheço, né? Porque quem é que vai traduzir isso para mim, né? Quem é que vai me convencer a estar me alimentando? É o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes eu ouço uma palavra e aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro e não surte efeito nenhum. Mas às vezes eu vou ouvi-la de uma outra forma e aquilo sim vai penetrar, né? Porque ela vai descer do mental para o coração. Então, se eu ouço e fico só ali no racional, e se ela não descer, ela não vai surtir efeito. Por quê? Deus se agrada de um coração ensinado. Então, o primeiro pré-requisito para que eu esteja aí me conectando, aberto a aprender, é o quê? Ter um coração ensinado. Porque Deus se agrada de um coração ensinado. Deve compartilhar todas as coisas boas. Isso não se limita apenas aos bens materiais, como dinheiro, como uma cesta básica, como doações, mas é também dar o suporte, o quê? Muitas das vezes emocional, o suporte espiritual, a nível de estarmos intercedendo, de estarmos clamando um pelos outros, né? A nível de saúde, nós temos visto muitas situações de saúde, debilidades emocionais. Então, é em comunhão, todos estarmos ali em comunhão. Com quem instrui, tendo sempre esse coração aberto. O versículo faz parte de uma discussão mais ampla, que ele nos ensina aqui o princípio quê? Da lei da semeadura, né? Então, tudo aquilo que eu plantar, eu irei colher, porque a lei da semeadura é em suma importância, uma das bases, porque muitas das vezes o que eu estou semeando de bem, eu vou colher em proporção. Talvez eu não esteja colhendo agora no momento inicial ao qual eu estou semeando, porque a semente ela precisa de um tempo ali para germinar. Ela precisa de um tempo para crescer, ela precisa de um tempo para ser ali cuidada, para ser regada, né? Para tomar força até ela ser capaz de produzir.
Da mesma forma, se eu estou semeando sementes inadequadas, sementes do mal, eu também vou colher. E quando essa colheita do mal chegar na minha porta, muitas das vezes eu não vou querer colher. Não, eu não plantei isso. Eu não plantei. Será mesmo? Será mesmo? Porque no momento em que eu estiver semeando, tem etapas. E a primeira etapa é eu fazer a escolha daquilo que eu quero semear. Porque eu já tenho que estar pensando no que eu vou colher lá na frente. Então, tudo aquilo que eu semear, eu irei colher. E quando a colheita bater na porta, eu sou obrigada a colher. Seja ela uma colheita de frutos deliciosos ou seja ela de uns frutos amargos. Então, Gálatas nos ensina isso. E aqui eu quero trazer, dentro dessa breve reflexão, com esses dois ensinamentos básicos. Ter um coração ensinável, um coração aberto e selecionar as minhas sementes, aquilo que eu quero semear. E por que muitas das vezes é tão difícil, principalmente a gente ter essa conexão de intimidade com Deus. E aqui tem uma história que ela começa dizendo o seguinte: o moinho no lugar certo. Ela nos traz um relato de que havia um lugar onde um certo homem que cresceu em um determinado lugar, e ali naquela propriedade dele, naquela fazenda e nas regiões, a água vinha suprida através de um moinho de vento. E esse moinho de vento, ele era movimentado ali através de um catavento. Então, quando o vento estava bom, favorável e ventando muito, e esse moinho estava ali posicionado, bem posicionado na direção do vento, a água era suprida em abundância. Supria tanto a propriedade dele quanto a redondeza. Mas quando o vento estava fraco, o moinho não tinha força suficiente para poder bombear a água para suprir a necessidade ali daquelas pessoas e das plantações, né? Do gado, porque fazenda geralmente haveria gados. E aí eles tinham que ir manualmente movendo a manivela ali do catavento até encontrar um posicionamento adequado onde ele conseguisse captar uma força maior de vento para então começar a bombear aquela água. Quem aí conhece catavento e mexe, né, nos tempos antigos, hoje não se tem muito, mas deve entender o que eu quero dizer com isso. Se a hélice não estivesse bem posicionada, ela não iria girar com a força do vento. Há poucos dias a gente foi na roça e eu comecei a brincar com o João Lucas, fazendo um catavento para ele de folha de manga. Ali eu tirei a manga, cortei a metade para um lado, a metade do outro lado, fiz como uma hélice, coloquei um palitinho, amarrei na bicicleta dele e ele ficou vibrando com aquilo. Mãe, tá girando. E ele andava, quanto mais ele andava, mais a folhinha girava. E aí foi que aquela folhinha rasgou, depois eu tive que fazer mais umas duas, adaptei, coloquei e ele ficou encantado com aquilo, porque ele nunca tinha visto. Já tinha visto, sim, outros cataventos que a gente às vezes pega, né, de brinquedo, mas o fazer ali aquilo para ele, ele ficou encantado com aquilo. Mas o que você quer dizer com isso, Renata? Tá, você tá aí contando história de catavento. Pois bem, por que muitas das vezes é muito difícil a gente se conectar principalmente com Deus? Porque não estamos posicionados. Não estamos posicionados e fora do nosso lugar a gente não consegue se posicionar. E muitos dos conflitos que nós temos a níveis familiares, dentro do contexto familiar, vem exatamente por causa dessa disfunção no posicionamento dos nossos devidos lugares. Lugar, ele arremete a cada um possui o seu lugar. E isso, dentro da sistêmica, a gente aborda como a segunda lei das ordens do amor. A primeira é a lei do pertencimento, a segunda é a lei da ordem ou hierarquia e a terceira lei é a lei do equilíbrio. Então, se eu estou fora do meu lugar, né? Aí vem o vento, se vem o vento forte, vai ser uma tempestade. Eu não vou conseguir bombear, vai ser o contrário, eu não vou conseguir bombear a fluidez da vida, a fluidez da água jorrando vida no meu lar, na minha família, no meu trabalho, financeiramente, na saúde.
Então eu deixo aqui essa palavra. Se você sente que está muito pesado, né? Que os ventos estão batendo aí e causando uma tempestade na sua vida. Isso é sintoma de que você possa estar desposicionado, fora do seu lugar. Qual lugar, Renata? Eu começo primeiro com o meu lugar de filha, aí depois eu venho para o meu lugar de esposa, para o meu lugar de mãe, né? Para o meu lugar de esposo, para o meu lugar de pai, para o meu lugar frente à sociedade. E tudo isso começa lá na base, tudo isso começa lá nas raízes, né? Uma árvore, para ela produzir bons frutos, ela precisa estar com as raízes sadias e raízes curadas. Há poucos dias, a gente estava aqui na BR, sentido Aimorés, passando ali por aquela Pedra Lorena. E ali Deus falou muito profundamente comigo no seguinte sentido. Quando a gente estava vindo, eu olhava para aquelas pedras e tinha algumas árvores que elas pareciam estar encostando lá no céu. Tremendas, mas no pico das pedras. E ali eu comecei a imaginar. Eu fui para o imaginário e eu comentei com meu esposo e com o João Lucas. Falei, gente, imagina a força da natureza que aquela árvore tem que fazer para se manter intacta no topo daquela pedra. Pedra. Será que lá tem terra o suficiente para que ela se mantenha firme e suporte esses vendavais? Porque ela estava lá no pico. E a copa linda, frondosa, maravilhosa. E o interessante é que quando a gente vai estudar um pouquinho sobre as árvores, tudo aquilo que ela tem de extensão para cima, ela tem de extensão para baixo, de raízes. Então, olhar para aquela árvore ali, naquele lugar, olhar para aquela grandeza, para aquela imensidão, para aquela dimensão, para aquela proporção de beleza saudável, é entender que ela está firmada na rocha. E o que a palavra nos diz? Aquele que estiver firmado na rocha, possa vir o vento contrário que for, ele pode balançar, mas ele não vai afundar, ele não vai emergir, ele não vai se quebrar. Então aqui eu deixo essa reflexão. Você está firmado na rocha? Como essa árvore? Deus falou profundamente ao meu coração naquele dia, porque quanta força essa árvore teve que fazer para infiltrar essas raízes ali, né? Naquela pedra, sem ter uma proporção talvez adequada de terra no topo daquela pedra. Era pedra, não era montanha, era pedra, pedra mesmo. E ela está lá, linda e frondosa. Então, aquele que está firmado na rocha, possa vir o vento contrário que for, ele estará posicionado e não se desviará daquilo que o Senhor já transcreveu no livro da vida. Se você sente que você não está posicionado, se você está aí tendo muitos conflitos, isso são sintomas dessa falta de lugar, dessa falta de posição. Então eu te faço um convite, se você quiser fazer uma sessão para a gente estar juntas olhando para isso, ou eu desenvolvi um planner devocional onde ali eu coloquei alguns diagnósticos e tem também a manifestação. Eu vou estar trabalhando ali no final desse e-book. Ele é um e-book digital, 100% digital. A manifestação dos frutos do Espírito, porque quando eu não estou posicionada, eu não vou estar transmitindo, manifestando os frutos do Espírito positivamente. E contra o fruto do Espírito não há lei. Então, se eu não estiver posicionada, eu vou estar à mercê da lei do homem, porque eu não vou estar manifestando o fruto do Espírito, assim como nos diz a palavra. Também está lá em Gálatas 5, né? A manifestação do fruto do Espírito. O fruto é um. E é como se fosse uma mexerica. Cada gomo desse tem a manifestação. O amor, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, né? Você está conseguindo manifestar isso? Eu deixo aqui esse convite. Se essa palavra tocou no teu coração, se estiver precisando de ajuda, pode me chamar. Será um prazer imenso te auxiliar, te conduzir, entender um pouquinho do que está aí acontecendo com você. Um beijo no coração. Se quiser, envie para alguém que talvez possa estar aí precisando ouvir uma palavra. Beijo no coração e até breve.